caros amigos integrantes da mesa, caríssimos estudantes e professores da Universidade de São Paulo. Há algum tempo atrás, a República da África do Sul, a pátria de Nelson Mandela, deu entrada na Corte Internacional de Justiça com um processo contra o Estado de Israel pelo crime de genocídio. Muitos se perguntaram na época como é possível que esse processo tenha curso se Israel não aceita a jurisdição da Corte. No caso do muro, todos se lembram de que não foi um contencioso Israel-Palestina. Foi um pedido de parecer consultivo formulado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E a Assembleia Geral perguntava exatamente isso. Qual é a natureza jurídica e quais são as consequências jurídicas da construção pelo Estado de Israel de um muro, na medida em que esse muro, desbordando da linha verde, pretende assambarcar e possivelmente legitimar ocupações ilegais de território palestino. A Corte examinou isso num processo que durou várias semanas e durante o qual as cabeças mais luminosas do direito internacional, os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental toda, apareceram na tribuna, todos em favor da causa palestina. Nenhuma viva alma teve o desplante de assumir aquela tribuna para falar em favor do muro ou da sua alegada legitimidade. A Corte discutia a questão de saber não somente se é legítimo construir um muro na fronteira. Lembramos, na época, que em fronteiras imensamente permeáveis, onde há pessoas que moram de um lado, trabalham do outro, há crianças que moram de um lado, estudam do outro, há produtos alimentares básicos que se produzem de um lado e migram para o outro para atender às necessidades daquela população. Em fronteiras assim, e o Brasil tem várias, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, em fronteiras assim, se um dos países separados pela linha limítrofe decide, invocando a sua segurança, construir um muro, isso já é um grave atentado a direitos humanos. Mas no caso que está na nossa mesa, disse a Corte na época, nem é disso que se trata. Trata-se de saber qual é a justificativa desse muro na medida em que ele desborda da linha verde, desborda da fronteira e pretende abiscoitar território palestino ilegalmente ocupado. A essa questão, a Corte deu a resposta que nem era preciso ser um primeiranista do curso de Direito. Qualquer pessoa de boa fé e com alguns neurônios na cabeça teria respondido exatamente o que a Corte respondeu. O muro é uma indecência, e como todos sabem, como ali se tratava de um parecer consultivo sem força cogente, Israel não deu a mínima. Mas vejam, quando a África do Sul propôs este processo por genocídio, alguns então se perguntaram como é que é possível, se Israel, indiferente que foi ao parecer consultivo no muro, não aceita a jurisdição da Corte. As pessoas aí não sabiam de um detalhe. A jurisdição da Corte, nesse caso, do contencioso África do Sul e Israel, foi a competência da Corte estava firmada
pela Convenção do Genocídio, que numa das suas cláusulas finais diz exatamente isso. Qualquer Estado parte nesta convenção tem o direito de processar o outro qualquer, culpado de genocídio, perante a Corte da Haia, Corte Internacional de Justiça, e dessa Convenção do Genocídio de 1948-49, o Estado de Israel é parte. Aliás, foi uma parte recebida ali com tapete vermelho, porque Israel, por força da memória do Holocausto, se sentia o homenageado da festa, quando firmou a Convenção do Genocídio e atraiu para si a competência da Corte, nesse caso do genocídio atual. Bom, a África do Sul, então, invocando os termos da Convenção, entrou com o processo e, pouco tempo depois, o governo brasileiro entendeu de se manifestar apoiando o processo, funcionando aí como uma espécie de litisconsorte ativo da África do Sul. E nessa ocasião, diante desse gesto do governo brasileiro, um ilustre professor emérito desta universidade, que em 1992 me sucedeu no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, decidiu interpelar o chanceler Mauro Vieira com uma carta aberta, carta que chegou aos jornais antes de chegar às mãos do Mauro Vieira, em que ele critica acidamente o gesto do governo brasileiro, dizendo que ao trair a sua tradição de neutralidade, como se pudesse haver neutralidade diante de Deus, ao trair a sua tradição de neutralidade, solidarizando-se com a África do Sul, o Brasil estava perdendo aquela característica possível de mediador, que ele teria, quem sabe, convidado que fosse pelas partes a mediar o conflito. Como se alguma alma penada neste mundo acreditasse que iria ser pedida em uma mediação. Meu caro amigo, o professor Paulo Sérgio, lembrou a triste sina do Conde Bernadotte, o primeiro mediador enviado pelas Nações Unidas e assassinado brutalmente num quarto de hotel King David, em Jerusalém. Esse é o destino que o governo israelense, desde a época, dá aos possíveis mediadores das Nações Unidas, que continuam sendo assassinados ali na Força de Paz do Líbano. Pois bem, a crítica era por conta de dois fatos. A crítica do ex-chanceler ao governo brasileiro atual era por conta de dois fatos. Ele perder com isso a sua potencialidade de mediador e ele, ao mesmo tempo, conestar uma acusação de genocídio quando as características do genocídio não estavam presentes, visto que para caracterizar-se esse crime internacional é preciso haver uma intenção genocidária. E o governo de Benjamin Netanyahu não estava declarando nenhuma intenção genocidária, como se algum genocida na história do planeta tivesse declarado por antecipação a sua intenção genocidária. Bom, ficou claro na época, aos olhos de todos os observadores, que não estávamos ali em presença de um genocídio pura e simplesmente, mas do mais insolente, do mais arrogante dos genocídios que a história da raça humana presenciou, testemunhou, por uma porção de razões. Nunca um genocídio foi transmitido ao vivo pela mídia internacional, nunca um genocídio levado a cabo por um
Estado criminoso teve a condescendência, o apoio e até o patrocínio armado de tantos outros estados não menos criminosos. De democracias ocidentais, comprometidas com direitos humanos. Bom, quando Adolf Hitler fez o que fez, aquilo que ele fez só foi sabido pela coletividade depois do desfecho da guerra. Tudo que se desenterrou, tudo que se desvelou em matéria de crime, em matéria de genocídio, era no conhecimento apenas da sua claque imediata. Nem a tropa ordinária da Alemanha, e muito menos o público de lá ou do exterior, tinha a menor ideia daquilo que estava acontecendo. Não foi um genocídio anunciado, não foi um genocídio alardeado. Leopoldo II, quando fez o que fez no antigo Congo belga, até hoje não sabemos com exatidão qual o número exato das suas vítimas. Enfim, nunca aconteceu de um genocídio ser tão publicizado e com tamanha arrogância e com tamanha insolência. É comovente ver a nossa imprensa e as suas provas cotidianas de falta de escrúpulos, de falta de vergonha, para não dizer que quando mostra, porque não pode escondê-las, as imagens da tragédia, o sangue que corre, as crianças abatidas a tiros, mostram tudo isso e edulcoram um discurso, dizendo que, de acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, as coisas estão sendo conduzidas de modo a poupar civis. O que está acontecendo? Façamos um exercício de reflexão sobre o que está acontecendo com a imprensa ocidental em geral e com a imprensa brasileira, televisiva em particular. Hoje, para obter informações idôneas, temos que recorrer a certas fontes da internet, quando não a Al Jazeera ou a TV chinesa, que às vezes nos dão notícias bem mais idôneas, bem mais honestas do fenômeno todo. Bom, eu não acredito. Os jornalistas, é verdade que alguns estão certamente na folha de pagamentos daqueles governos. É verdade que muitos outros fazem o que fazem por medo, porque intimidados. É impressionante o número das pessoas que há 75 anos têm medo de dizer as coisas como elas são. Bom, mas muitos, essa é uma verdade, muitos fazem o que fazem por pura ignorância. É um problema conjugado de modéstia do quociente de inteligência associado à escassez de leituras, à escassez de informações, à escassez de conhecimento da história. É penoso olhar hoje em dia para a cara de um noticiarista da televisão brasileira. Penoso. Quando alguns líderes ocidentais, isso se reproduzia hoje de manhã lá no noticiário dos debates do Conselho de Segurança, alguns líderes ocidentais mostram ter sido tomados por algum remorso, por algum pejo daquilo que fizeram até hoje para fomentar e patrocinar o genocídio. Aí eles sempre dizem, bom, mas tem um problema nos reféns.
Os reféns têm que ser restituídos incondicionalmente, blá, blá. Quando ouço falar nos reféns, me ocorre o seguinte: o professor Paulo Sérgio Pinheiro me mandou recentemente um documento preparado por uma organização israelense de direitos humanos. Não são poucas as pessoas comprometidas com a boa causa dentro do Estado de Israel. Esse documento tem o seguinte nome: Welcome to Hell, Bem-vindos ao Inferno. E é uma descrição primorosa do que acontece com os prisioneiros palestinos das masmorras do Estado de Israel. Ninguém ousou dizer até hoje que algum refém desses 95 que restam tenha sido maltratado no cativeiro, como são maltratados os prisioneiros palestinos. Em Gaza não foram feitos prisioneiros. A ordem do comando do exército israelense em Gaza era aquela velha ordem dos generais britânicos em certas circunstâncias: no prisoner, não façam prisioneiros, matem todo mundo. Assim procederam, e procederam com tanta fidelidade a essa ordem que mataram até alguns reféns. Os únicos reféns mortos propositalmente nesse contexto foram mortos por tiros do exército de Israel. E vejam bem, se em Gaza não foram feitos prisioneiros porque era preciso matar quem estivesse pela frente, na Cisjordânia ocupada, e com a primorosa colaboração de colonos, colaboração essa que nunca falta, há uma irmandade admirável entre as tropas de Israel e os colonos israelenses, usurpadores, espoliadores de terras da Cisjordânia ocupada. Ali foram feitos, desde 8 de outubro do ano passado, 11 mil prisioneiros. 11 mil. Fora, sabe Deus quantos já se encontravam nos calabouços do Estado de Israel. Portanto, ouvir essa basófia relacionada com os reféns ainda hoje já se torna um pouco insuportável aos ouvidos das pessoas que têm alguma decência. Mas queria terminar lhes lembrando que, na medida em que o Ocidente não reagiu a nenhum dos destemperos do Estado de Israel na sua alegada defesa, a coisa veio num crescendo. Vamos humilhar as Nações Unidas, vamos invadir o Líbano, vamos bombardear Beirute, a mais antiga das capitais. Um crescendo que chegou ontem a um ponto culminante de ridículo. Os senhores se lembram de Emmanuel Macron? Sabem quem é? É um daqueles pândegos que no dia 8 ou 9 de outubro foram a Israel abraçar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, hipotecar-lhe a sua solidariedade, sabendo dos antecedentes desse fascínora, sabendo de tudo que ele representou no passado, de tudo que ele é no presente, de tudo que ele teme e de tudo que ele pretende fazer. Foram lá abraçá-lo e dar-lhe implicitamente uma carta branca. Parece que só um ano depois começam a se arrepender. Começam a tentar um exercício de autocrítica, muito mal sucedido. Mas aí quando, enfim, os pândegos em questão foram Joe Biden, naturalmente,
o político norte-americano que nas últimas décadas mais recebeu dinheiro do lobby israelense dos Estados Unidos, e a senhora Ursula von der Leyen, pela União Europeia, e o já caído primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e Emmanuel Macron. E aí ele resolve, ontem, dizer em Conselho de Ministros, ou seja, portas fechadas, que Israel não deveria, vai lá, pode matar a solidariedade franco-libanesa foi para o brejo. Emmanuel Macron estava apenas lamentando que as façanhas de Israel no Líbano estivessem matando agentes das Nações Unidas, alguns dos quais franceses como ele, outros compatriotas de Dona Giorgia Meloni, outros, sabe de onde vieram, enfim. Aí ele diz, Israel está sendo mais ou menos ingrato, porque ele foi criado, o Estado de Israel foi criado por uma resolução das Nações Unidas em 1948. E aí, como eles perderam completamente a compostura e a noção dos limites, caíram em cima do pobre Emmanuel Macron por haver dito que o Estado de Israel não deveria hostilizar a ONU, já que ele foi criado por ela. Ao que replicaram, e replicaram em coro, o governo de Benjamin Netanyahu e em Paris, o líder lá do lobby judaico, replicaram em coro que Israel não foi criado coisíssima nenhuma por uma resolução das Nações Unidas. Essa resolução é de uma tal data e foi depois dela que Israel triunfou na sua guerra de independência. Ou seja, agora estão chamando a Nakba, estão chamando a catástrofe de guerra de independência de Israel. E nós queríamos saber, diante disso, qual era a potência colonizadora da qual Israel se tornou independente. Enfim. Vários observadores desse problema gravíssimo que enfrentamos hoje, entre eles o professor Salem Nasser, da Fundação Getúlio Vargas, tem dito repetidamente que, enfim, como outros tantos disseram, que o Ocidente desmoronou. A lenda da civilização ocidental saiu pelo ralo. A lenda da superioridade ética do Ocidente está totalmente desmoralizada. E alguns acreditam que nós estamos na iminência de encarar um novo mundo. Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança de que, da colossalidade dessa catástrofe hoje presenciada por nós todos, alguma coisa boa pode resultar. É tamanho o constrangimento que nos próprios agentes do sionismo, patrocinado pelos Estados Unidos da América e por vários outros atores do Ocidente. É tamanha a vergonha em que devem se encontrar, o constrangimento que devem viver quando encaram a família à mesa de jantar, quando encaram o travesseiro à hora de dormir, que não dá para isso subsistir por mais tempo. Quanto ao que acontecerá no próprio território palestino, vejam bem, o mundo inteiro sabe que o Estado de Israel não aceita a solução de dois Estados. Vamos raciocinar aí como professores de matemática. Se ele não aceita a solução de dois Estados, nós teremos lá, no futuro, um Estado só.
do rio ao mar. Qual deve ser ele? Palestina livre, do rio ao mar, Palestina.